Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu me chamo professor Eduardo e nesse momento nós vamos fazer minha audiodescrição. Eu sou um rapaz moreno de 1,75 m, estou trajado com uma calça bege clara, um sapato preto e uma camisa branca. Ao fundo temos um painel branco com pontos interligados, ao lado temos um painel branco com escrito EAD, mudando realidade. Nesse momento, vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina de Gestão à Distância. Vamos falar hoje sobre a cultura organizacional, liderança e interação na EAD. A estrutura da nossa aula, nesta aula abordaremos 3 dimensões interdependentes da gestão em EAD. Vamos falar um pouquinho sobre essa cultura organizacional, os valores, as crenças e as práticas que moldam esse comportamento e aprendizagem. Vamos abordar também a liderança educacional, forma de influenciar, inspirar e orientar equipes em ambientes virtuais. E por fim, vamos falar sobre a interação e comunicação, estratégia de colaboração, diálogo e engajamento entre todos os atores da EAD. A gestão da EAD ela vai além dessa coordenação de processos administrativos e pedagógicos. Ela envolve compreender a cultura organizacional, os valores compartilhados e as relações humanas que estruturam o ambiente educacional. Na EAD, essa cultura ela é mediada por tecnologias, distâncias físicas e temporalidade flexíveis, exigindo liderança sensíveis, comunicativa, capaz de promover o sentido coletivo nas ações. Compreender essas dimensões é essencial para garantir a qualidade, a coerência no propósito educacional. Essa EAD, ela não se limita apenas nesses processos técnicos, ela envolve compreender as pessoas, ela envolve compreender esses valores, essa relação que forma essa cultura institucional. Cada trabalho ocorre à distância essencial, uma liderança comunicativa é essencial e ela é sensível, que una uma equipe em torno dos seus processos em comum. A cultura organizacional na EAD, ela é espinhosa, dorsal de qualquer instituição educacional. Tá? Segundo o SENS, em 2009, é um conjunto de pressuposto básico compartilhado por um grupo ao liderar com problemas internos e externos. Na EAD, a distância física exige que valores e práticas sejam continuamente comunicados, reforçados e introduzidos em linguagem digital. Uma cultura sólida promove coesão, identidade e sustentabilidade nos processos educacionais, tornando-se um elemento central para as experiências formativas. Tá? É um conjunto. Tá? Quando a gente fala em culturas organizacionais EAD, nós estamos falando em um conjunto de valores, um conjunto de crença, um conjunto de comportamento, que vai fazer com que nos guie, tá? Para que dê um funcionamento cada vez mais adequado na instituição e nesse mundo virtual. Aprendizagem de colaboração. As instituições de EAD, elas devem cultivar uma cultura voltada à aprendizagem continuada, à colaboração e à inovação. Erros são vistos como oportunidade de aprimoramento, autonomia é incentivada e decisões são participativas. Conforme SENS de 2025, organizações que aprendem promovem visão compartilhada, reflexões coletivas e diálogo, tornando-se mais resilientes e adaptáveis. O gestor ele deve equilibrar com manutenção de princípios centrais e abertura para inovação, permitindo que instituições envolvam constantemente. A EAD ela deve incentivar esse ambiente de aprendizado. Tá? Esse aprendizado ele não deve ser apenas um aprendizado de cooperação, ele deve ser um aprendizado contínuo de cooperação, e o gestor ele precisa cada vez mais estimular essa inovação de diálogo e autonomia entre essa equipe, a fim de fazer com que esses erros e oportunidades de crescimento fortaleçam essa visão cada vez mais compartilhada dessa instituição. Essa liderança em ambientes virtuais, tá?
liderar na EAD vai além da liderança e controle. Envolve inspiração, medicação pedagógica, alinhamento de propósito. A equipe EAD ela é formada por profissionais diversos, que raramente compartilham espaço físico, tornando a comunicação e a motivação à distância um desafio. Líderes eficazes promovem o aprendizado coletivo, reflexões, coautoria, substituindo modelos burocráticos por práticas empáticas e participativas nessa ética. E aí, quais são essas competências do líder na EAD? O líder da EAD, ele deve dominar algumas competências, tá? A técnica digital e tecnológica, a fim de mobilizar as equipes e acompanhar esses estudos. Também deve ter a competência de habilidades emocionais e ética para lidar com diversidade e vulnerabilidade humana. Capacidade de mediar esses conflitos, que são conflitos que sempre acontecem dentro do mundo virtual, e estimular esses engajamentos. E, por fim, uma visão transformadora, tá? Que influencia positivamente tutores, coordenadores e demais membros da equipe, criando uma cultura de confiança e colaboração. A interação humana na EAD é o coração da EAD. Embora as tecnologias viabilizem o ensino e o diálogo humano, que constrói significado na aprendizagem. A gestão ela deve criar condições para a comunicação fluida e significativa, conectando ali os docentes e os tutores, estudantes e equipe técnica. Interação eficaz, implícita, não apenas trocar mensagem, mas também construir um conhecimento coletivo, fortalecendo a qualidade e experiência formativa. A comunicação virtual, ela deve ser clara, ela deve ser empática e organizada. O colaborador, ele ocorre em fóruns, reuniões, em projetos coletivos, tá? Os gestores que estimulam a participação ativa, eles fortalecem esse engajamento e o sentimento de pertencimento de cada um dessa equipe, fazendo com que esse ambiente virtual seja cada vez mais acolhedor, mesmo que cada um esteja em espaços diferentes, longe um do outro, mas fazendo com que esse conjunto de equipe seja cada vez mais acolhido. A comunicação virtual, ela deve ser clara, intencional e empática, promovendo ruídos, sobreposição de tarefas. A colaboração se expressa em fóruns, grupos de trabalho, projetos interdisciplinares e encontros virtuais. Gestores que incentivam a participação ativa promovem o engajamento, sentimento de pertencimento e aprendizagem organizacional, fortalecendo essa cultura institucional e a cidadania digital. Essa comunicação colaborativa depende muito mais desses gestores e desses professores. Fazer uma busca ativa dentro desse mundo virtual também se faz necessário. É importante que esses colaboradores e esses tutores estejam cada vez mais engajados em buscar ativamente esses alunos, fazer com que eles se sintam acolhidos, saber o que está acontecendo com esses alunos, que eles não estão participando das atividades virtuais, saber suas dificuldades diárias. Às vezes, o aluno ele ainda não tem o domínio do mundo digital. O aluno ainda não sabe digitar corretamente, o aluno não sabe manusear aquela rede. E aí se faz necessário com que essa rede de tutores, professores, colaboradores estejam cada vez mais capacitados em fazer essa busca ativa e buscar esse aluno, a fim de que no final esse aluno não desista desse curso, tá? Ou de outros cursos tão importantes que o aluno acabam se perdendo e acabam desistindo por não saber ainda acessar esse mundo virtual e nem se comportar dentro desse mundo virtual. E aí cria-se esse elo junto com o professor, o tutor e o aluno, fazendo com que essa equipe, essa turma cada vez mais se sinta acolhida e inserida dentro desse contexto. A cultura, a liderança e a interação integrada. Essas três dimensões, cultura, liderança e interação, formam o alicerce da gestão da EAD. Uma cultura sólida, liderança transformadoras e práticas colaborativas garantem coerência entre missões, valores e ações cotidianas. A gestão passa a ser um corpo humano e relacional, no qual técnicas administrativas se articulam com éticas, cuidado e inovação, promovendo a inclusão, qualidade na educação e
à distância. Esses 3 elementos, tá, são elementos de alicerce de gestão na educação. Quando se trabalham esses 3 elementos junto, criam ali uma rede de comunicação mais ativa, uma rede de comunicação mais acolhedora e aí mais humana e ética e inovadora para esses alunos. Aqui ficam algumas reflexões e desafio ao longo dessa unidade. Os maiores desafios são fortalecer uma cultura institucional aberta e inovadora, exercitar a liderança participativa e sensível à diversidade e garantir essa interação afetiva, comunicação fluida entre todos os envolvidos. Deixo essa reflexão para vocês, para que na próxima unidade a gente possa discuti-la melhor ou nos encontros cíclicos. Por fim, a nossa conclusão. A gestão da EAD ela é essencialmente relacional e humana. Compreender a cultura organizacional, exercer liderança democrática e cultivar comunicação e colaboração são elementos centrais para o sucesso da modalidade. A gestão EAD atua como articulador, educador e mediador, promovendo a inovação, inclusão e sustentabilidade, consolidando uma educação pública, crítica e transformadora. Essa gestão da EAD, acima de tudo, humana e relacional, o gestor deve ser um articulador, um mediador que une essas pessoas dentro do ambiente de aprendizado virtual. Não podemos esquecer da busca ativa. Essas tecnologias, elas necessitam cada vez mais que esse mediador, que esse tutores e esse colaborador sejam cada vez mais capacitados a fim de fazer uma busca ativa eficaz, tá? Promovendo, por fim, uma educação democrática, inclusiva e transformadora. A gente finaliza a nossa disciplina por aqui. Nos vemos no próximo módulo. Um bom estudo a todos. Educação à distância, mudando realidades.